E aí, gente, tudo bem com vocês? Que prazer enorme estar aqui no palco do The Five. O Maicão me fez esse convite especial. Eu sou da região, para quem não me conhece, eu sou daqui da cidade de Medianeira, era da cidade de Itaipulândia, vou me apresentar um pouco mais para vocês. Para quem ainda não me segue no Instagram, Pai do Drop Oficial, você vai me achar lá. Meu nome é Renato Gonçalves, sou pai de 4 filhos, Duro, Cansativo, muitas noites de sono, mas... Ô, Renato, eu esqueci de falar isso, cara. Porque mesmo? você é um dos poucos corajosos que tem mais de 3. Quem tem filhos aqui? Quem tem mais que 4? Viu? Aí, ó lá tem um com 5, 6, quantos? Corajoso. Aí, ó. Deixa eu ver quem tá lá atrás. Peraí. Corajoso. Aquele cara é famoso, hein? É o Samuel Franco, rapaz, tá ali atrás, um dos nossos palestrantes, ele tá de apaisana. Ele tá escondidinho lá, né? Tá paisana. Quis falar porque, Renato, tenho 3 também, então eu tive que fazer esse gancho aqui agora, irmão. Vai. Gente, eu vou descer aqui, Marco, depois vocês vão me xingar, mas eu gosto de chegar perto da galera aqui. Gente, eu fui padeiro por 17 anos, sou da cidade de Itaipulândia. Cresci na cidade de Itaipulândia, fui embora para Santa Catarina, tive uma história não fácil, durante a minha infância. Meu pai e minha mãe não me ensinaram a conquistar nada muito grande. Eu acho que não por culpa deles, mas aquilo que vem nos nossos pais, e hoje a gente tem um nível de consciência para poder ensinar os nossos filhos, a gente sabe onde buscar, a gente busca ser melhor, a gente melhora cada dia para que a gente possa dar o melhor aos nossos filhos. Mas no nosso tempo a gente sabe que nem sempre foi assim, E a gente foi aprendendo as coisas meio no tombo. Eu não sei se para vocês foi assim, se vocês foram tendo oportunidades na vida, mas eu não tive, Minha mãe me falou, cara, você tem que fazer sua carteira de trabalho, porque quando você fizer 16, você pode assinar a carteira. Quem mais foi assim? Eu, pelo menos, fui assim. E aí, com 16 anos de idade, dia 1º de julho, eu fiz 16 anos de idade. No dia 3 de julho, eu comecei a trabalhar, de CLT. Quando eu peguei a carteira que eu podia assinar, eu já estava com o emprego garantido para assinar a carteira para trabalhar. Ajudante de padeiro, R$250 por mês. O salário mínimo na época era uns 400 e alguma coisa. E aí comecei a minha história ali, lavando forma, E aí, por que eu falo que a lida, ela não é, para algumas pessoas não foi fácil? Porque o ego, por exemplo, que é uma coisa que a gente precisa lapidar para que a gente tenha sucesso na vida, eu acredito que só cresce quem diminui o ego, porque o ego elevado é uma barreira de aprendizado, onde você não consegue quebrar. Então, se você não está aberto a ouvir, a fazer perguntas, a se humilhar, que é o que a sociedade julga, como humilhação. Para você fazer isso, eu não faria igual você. Eu não vou me humilhar. Tem uma diferença muito grande da palavra humilhação quando a gente sabe onde a gente quer chegar. Certo? O cara que saiu de Itaipulândia, que lavava forma, que os amigos passavam na rua e eles estavam indo jogar bola, fazer alguma coisa, com 16 anos de idade, e você estava ali lavando forma, e eles passavam e davam risada, e você simplesmente... Foda-se. Eu não ligo para eles. Eu penso naquilo que eu quero para o meu futuro. Eu já estou aqui ganhando dinheiro e eles estão passeando. E isso foi acontecendo ao longo do tempo. Eu adiantando as coisas, puxando as rédeas e acelerando, porque eu queria ter família logo, eu queria casar logo. Aí já achei uma namorada, e aí já comecei a namorar, e aí já foi indo. Resumindo, com 14 anos comecei a namorar, com 16 eu estava casado. Fugi com a minha esposa. O pai dela ficava reclamando, falei, não, vem cá, vamos fugir. Aí fugi com ela. E aí, com 17 anos, fui pai. E aí, meus amigos, empreender não era mais opção.
Porque uma coisa é você aceitar o seu futuro, outra coisa é você saber que você não pode aceitar aquilo que impuseram para você. E aí foi quando eu comecei a empreender. Falei, não, peraí. Aí eu fui trabalhar em um local onde o cara, era assim, me tratava extremamente mal. Me chamava de palavrões, me xingava, falava que eu tinha que fazer o trabalho dele, ele ia para casa dormir, eu ficava fazendo. Quando o patrão voltava, ele falava que era nós que tínhamos feito, mas ele estava dormindo e eu estava trabalhando, e assim por diante. Só que na minha mente eu já sabia, eu falava assim, cara, peraí, eu vou aprender com esse cara, que ele não era da região, e vou ficar muito bom nisso daqui. E aí, a hora que eu senti que eu sou muito bom, eu acho alguém para investir no negócio e sumo daqui. Eu só preciso aprender primeiro. Grande problema das pessoas é não pensar a longo prazo. O que você está fazendo hoje pode e vai determinar o seu futuro. Se você a Chay falou de clareza. Você precisa ter clareza. Você precisa olhar para o futuro e falar, peraí, isso aqui vai construir algo massa para a minha vida. E muitas vezes a gente não pensa nisso. A gente fica só pensando no desespero, naquele momento, naquela situação, e às vezes aquilo que você está fazendo hoje, e quase que 100% das vezes, isso vai determinar o seu futuro. Porque o resultado que você tem hoje, ele vai ser determinado por todas as experiências que você teve, e na maior parte delas, ruins. O que molda, pelo menos para mim, o resultado que eu tive ao longo do tempo, na maior parte das vezes, foram as coisas ruins. Das poucas coisas que eu lembro boas. Por quê? Porque quando você tem um espírito de crescimento e você quer crescer na vida, todas as experiências que você tem, que são ruins, são aprendizado. Quando é bom, quando você sobe num palco, quando você tem uma sensação de conquista, ela é muito rápida. Tipo, você imaginar o carro dos sonhos, e aí você compra o carro dos sonhos, e daqui 2 dias, ele já não é mais o seu carro dos sonhos. Muito rápida. Mas aquela sensação que você teve em um momento ruim, que te trouxe reflexão e aprendizado, ela caminha com você por anos e anos e anos. Eu fui para o Mato Grosso em 2015, eu acho que foi. Eu tinha casa construída, tinha carro, tinha uma vida, já que quem olhasse hoje ia dizer assim, caramba, eu tinha na época 18, 19 anos, uma coisa assim. Ia falar assim, caramba, a vida feita, o cara tem tudo já. Eu tinha um filho, casado, casa, 2 carros. E aí eu falei para minha esposa, cara, vamos vender tudo isso daqui e vamos investir em um negócio para o Mato Grosso. Eu já tinha um negócio na cidade, que era uma padaria, na frente da prefeitura lá. Quem já foi para Etepulândia já deve conhecer. E aí, eu vendi absolutamente tudo, carreguei o negócio dentro de uma carreta e fui para o Mato Grosso do Sul, sem conhecer o Mato Grosso do Sul. Sugiro que quem vai abrir um negócio hoje pesquise antes, porque na época, quando eu cheguei lá, eu fui descobrir que a galera não consumia pão igual é aqui. Em 1 ano eu perdi absolutamente tudo. Para voltar para casa, eu tive que pedir para o meu sogro pegar o carro e me buscar, tive que vender os móveis que não tinha dinheiro para trazer para cá, voltei só com as roupas dentro do carro, morando de favor em um quarto na casa dele, depois de 1 ano. E aí, por que eu falo que as experiências ruins ensinam? Porque isso caminhou comigo até o dia em que eu consegui dar a volta por cima. Todo santo dia. Todo dia, quando eu acordava e eu ia dormir, eu lembrava disso. E por que eu lembrava disso? Porque eu tinha isso como um aprendizado. Todos os dias eu falava, cara, eu preciso sair e fazer com que aquele resultado que eu tive lá atrás seja pequeno perto do que eu ainda vou conquistar. E aí fui para cima. E hoje, para vocês, talvez vocês ainda não me conheçam bem, mas eu comecei no meio da pandemia como um aprendizado de um negócio que não tinha dinheiro para pagar os funcionários, porque fechou tudo na pandemia, eu conheci o mercado digital. E aí, vendo um vídeo no YouTube, eu acredito que muitos de vocês aqui já devam ter, quem tem negócio na internet aqui, que já vende, que tem negócios legais na internet? Quase ninguém, né? Você tem, legal. Eu queria achar uma solução, por quê?
Cortaram a luz da minha casa, porque o dinheiro que eu tinha sustentava o negócio, era pandemia, tinha zerado tudo que eu tinha. E aí falavam, vai abrir, vai fechar, vai abrir, e assim ia, né? E aí o dinheiro ia indo, e a gente não queria demitir time e tal, e acabou que a gente foi mesmo ficando numa situação complicada. Eu digitei lá, como fazer dinheiro na internet. E aí vi um vídeo, assisti um podcast do Thiago Fint. Quem conhece, Thiago? Legal. Vocês não estão no digital mesmo. É muito conhecido. E aí, eu assisti um podcast e tal, e vi lá um cara falando sobre dropshipping, um podcast de um menino de 17 anos que tinha feito mais de R$1 milhão no mercado. E aí eu, como um bom espectador, olhei e falei, caramba, esse cara com 17 anos está fazendo isso aqui, eu estou passando necessidade? Aqui não, eu vou fazer igual. E aí, comecei a pesquisar, só que eu não tinha computador. Aí eu liguei para o meu cunhado e falei, cara, é o seguinte, eu sei que você tem computador encostado aí, você me empresta? Aí ele falou, te empresto, quanto tempo? Eu falei, tempo indeterminado, mas depois eu te pago em dobro. Aí ele me emprestou, fui buscar esse computador, e no mesmo dia eu sentei e comecei a criar a minha primeira loja. Dia 23 de março de 2022. Lembro exatamente o dia. Comecei a criar minha loja, foram 4 meses, todo santo dia, em todo o meu tempo livre, de final de semana, noite, madrugada, sem parar, trabalhando na minha loja. Subi o meu primeiro anúncio, fiz R$100 mil no meu primeiro mês, R$500 mil no segundo mês, e no terceiro mês eu bati meu 1,3 milhões em vendas. Depois disso, como um visionário, como tendo uma visão diferente de negócio, que é a mesma coisa que eu fazia lá na padaria, eu entendi que era difícil, pra caramba fazer aquilo. E eu comecei a mapear o que era difícil, o que era fácil, o que eu pensava, o que eu não pensava, e comecei a mapear tudo. Quando o meu negócio se consolidou, começou a aparecer o meu nome nas podcasts, esses aplicativos, tipo Adminer, meio de pagamento, para quem conhece o meio digital, AppMax, entre outros, né? E aí o pessoal começou a me chamar e meu nome começou a dar uma ranqueada. Falei, peraí, agora é hora de eu ganhar dinheiro com isso. E aí montei um ecossistema de ensino, que começou com 1 aluno, 2 alunos, 3 alunos, e assim foi. E aí comecei a construir esse ecossistema. Depois disso vieram outros negócios, tecnologia, o próprio Thiago, hoje, Thiago Fint é meu sócio. Então foram coisas que foram acontecendo ao longo do tempo, sempre tendo essa visão. E ao longo disso, eu mapeei 4 pontos muito importantes para quem quer empreender no digital, para quem quer ter sucesso em qualquer área da vida. Quem aqui considera que já tem sucesso? Sucesso é relativo, tá? Sucesso é relativo. Beleza? Eu me considero um cara de sucesso. E eu não estou falando de dinheiro. Sucesso é relativo. Eu tenho tempo de qualidade hoje com os meus filhos a hora que eu quero, eu viajo a hora que eu quero, eu tenho liberdade de decisão, e eu não estou falando de dinheiro. O dinheiro auxilia nisso. Mas não é só isso. Poderia estar fazendo outra coisa em outro lugar, morando em outro lugar, enfim. Mas eu não troco Medianeira por São Paulo. Porque, para mim, sucesso é morar no interior. Cara, você pegar 10 minutos para você sair, para ir levar os filhos à escola e voltar, isso para mim é sucesso. Agora, tem gente que acha que não, quer estar lá em São Paulo, enfim. Então, sucesso é relativo. Mas eu mapeei 4 coisas. A primeira delas é decisão. Muitos de vocês aqui, e muitas das pessoas, eu acho que quase 99% delas, têm muita dificuldade de tomar decisão. Decisão rápida. E ela não vai ser assertiva. Tem que separar uma decisão assertiva de uma decisão. São 10 decisões para você acertar uma. Qual é o problema de hoje? Nosso. É que a gente quer acertar cada decisão que a gente toma. E quem não está no jogo não ganha. Quem não está no jogo não ganha. Para a gente faturar, só na educacional, foram 13 milhões de reais nos últimos 2 anos, somente com um funil de vendas. Só. Com time comercial. A gente roda o funil, faz captação, SDR, Forms, Closer. Quem conhece esses termos?
é time comercial, de internet. SDR pré-vendas, antecipação. Gero lead, jogo forms, faço pré-vendas, qualifico a pessoa, aqueço ela, jogo ela numa call. O vendedor chama closer na internet. É vendedor, mas é closer call, no caso. A gente faz em torno de 1.000 reuniões por mês durante 3 anos. Faturamento de 13 milhões nos últimos 2 anos e pouquinho. E durante todo esse tempo, eu troquei de time umas 40 vezes, mais ou menos. De liderança, de vendedor, de SDR. Tanto que na minha empresa hoje tem 35 pessoas no educacional e nenhuma é de quando eu comecei. Nenhuma. Nenhuma. Porque quando fica ruim ou difícil, a galera corre. E eu não sou ruim. Eu não sou um cara mal educado. Nunca, jamais. Não é, os meus valores não são esses. Mas, por quê? Porque a gente precisa ir tomando decisões ao longo do tempo. E o que eu quero dizer com isso é que as decisões, na maior parte delas, não são assertivas. Porque, senão, o meu primeiro time lá de trás estava até hoje. Tem coisa que a gente precisa decidir rápido, tomar ação rápida. E, na maior parte das vezes, quando a gente tem uma oportunidade, a gente demora muito para tomar a decisão. Oportunidade, ela não fica indo e voltando o tempo todo. Ela aparece e some por um longo período de tempo. Aí ela aparece de novo. E aí você, espera aí que eu vou estudar um pouco mais. Estudar um pouco mais virou a desculpa do século. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque vocês precisam ter coragem de tomar decisão, se vocês querem ter uma mudança na vida. Principalmente se for digital. Porque quando você olha para o digital, você já olha para o ego. O que vão falar de mim? O que vão pensar de mim? O que essa galera... né? A primeira coisa que bate assim na porta da gente assim é: o que vão falar de mim? E aí, vem, para mim, pelo menos, vem aquela chavezinha, né, do... foda-se. Eu não estou nem aí. E isso me ajudou muito a tomar boas decisões. É não estar nem aí. Segunda coisa, primeira decisão. Segunda, a internet está cheia de informação. 99,9.9999 infinito por cento é lixo. Mas tem boas informações. Defina um método. Se o método é o método D5 de fazer dar certo, é o método D5 de fazer dar certo. Porque se você ficar focando em 50 coisas ao mesmo tempo, não vai dar certo. Todas as vezes que a gente construiu empresas legais, tipo empresa de CRM, empresa de meio de pagamento, empresa educacional, empresa de e-commerce, espera aí, agora eu vou alavancar isso, você não alavanca tudo no mesmo tempo. Você pega um método e foca numa coisa só agora. Ok, organizamos isso, agora a gente vai pegar esse método e vai focar nisso aqui. Não adianta você ficar querendo fazer 50 coisas ao mesmo tempo. Não existe isso, cara. E a gente dentro do mercado digital, ou das nossas empresas, ou a gente está fazendo faculdade querendo fazer 50 coisas, não tem como tu fazer uma faculdade e focar em 50 coisas, você tem que focar numa coisa só. Se você quiser ter um sucesso de carreira, você tem que focar numa coisa só. E para isso você precisa definir um método. Terceiro ponto, deixa eu só dar uma olhada no tempo aqui, galera, senão eu me perco falando com vocês. Terceiro ponto muito importante, gente, extremamente importante. Quem aqui se considera procrastinador, preguiçoso, preguiçosa, vai deixando para depois? Esse é um problema universal, né? E é um problema que faz com que a gente nunca tenha resultados. Você pode ser alguém extremamente decisivo. Decisivo é aquela pessoa assim, ó. Tem gente que vai no evento e sai com a dopamina lá em cima, decidido. Aí ela definiu o método. Só que na hora de executar, 3 dias depois, a dopamina baixou e a decisão já foi embora, e o método foi embora, e execução zero. Isso acontece muito, tá? Quem aqui já comprou curso e não assistiu? Comprou curso e não fez? Por quê? Você decidiu, não decidiu? Decidiu. Você tinha o método, não tinha? Por que você não fez? Porque faltou execução.
E muitas vezes a gente vê as coisas passando na nossa frente, coisas erradas que você sabe que está errado, e aí você sabe que precisa ajustar, só que você não ajusta porque você não executa. Tipo, coisa simples. Tem gente perdendo margem dentro das empresas porque não executa. O Alisson está aqui, o Alisson é gestor de tráfego. Bom, ele pode dizer melhor que eu, porque ele lidera mais clientes do que eu. Eu cuido só da minha empresa e dos meus alunos. Mas a maior parte das pessoas perde muito dinheiro porque não executa, porque demora para fazer uma execução. E isso vai tardando o teu resultado. Cara, um pequeno ajuste pode fazer um grande resultado, pode trazer um grande efeito, principalmente se for no digital, onde a gente está falando de planilhas e números, que você olha num número, simplesmente, você consegue alterar toda a direção da sua empresa. Certo? E o quarto ponto, que eu considero extremamente importante, é disciplina. Se você não tem disciplina, e é só você olhar para a sua vida e você vai saber se você tem ou se você não tem. Quantas vezes você começou um esporte e não fez? Você parou? Quantas vezes você comprou um curso e não assistiu inteiro? Quantas vezes você começou a ler a Bíblia falando que ia chegar no final e não chegou? Quantas vezes você acordou e falou, hoje eu vou fazer uma banheira de gelo? Aí você fez uma vez, você falou, vou fazer 365 dias. E aí você fez 4 e parou. Disciplina. Disciplina é o que te move, é o que te acompanha todo dia. É o que aquela decisão que você toma quando você não quer tomar aquela decisão. E quase todo dia você não quer tomar aquela decisão. Tem uma coisa que eu aprendi trabalhando em padaria, eu falei até para os meninos, eles falaram ontem para mim, a gente vai passar a pegar você lá na sua casa às 7 horas. Eu falei, não vai, mas não vai mesmo. Eu levantei durante 17 anos às 3 da manhã, você acha que eu vou sair de casa antes das 7? Nunca na vida. Mas o que faz você levantar todos os dias às 7, mesmo sem querer levantar? Disciplina. Eu trabalho em casa, hoje. A gente tinha um escritório e não estava dentro daquilo que eu acreditava do porquê quando eu comecei, que era ficar com os meus filhos, ter mais tempo livre, viajar mais. E hoje eu trabalho de casa. Só que todos os dias eu levanto no mesmo horário, tomo café no mesmo horário, treino no mesmo horário, fico com os meus filhos no mesmo horário, sem tornar chato. Porque tem gente que quer ter disciplina e é chato pra caramba. Só que agora entra um ponto extremamente importante. Quando eu perguntei para vocês quem já tinha sucesso na vida, quase ninguém levantou a mão. Por que você considera que você não tem sucesso? Que você está buscando, que você está em fase de construção, porque você está todos os dias tentando encontrar aquela oportunidade que vai girar a chave na sua história, na sua vida. E nesse ponto, algumas coisas fazem sentido e outras não. Por exemplo, não existe equilíbrio. Não tem como você ter equilíbrio quando você está buscando. Se você busca ter equilíbrio, a sua vida se mantém sempre em uma linha reta. E todas as vezes que você encontra o sucesso na sua vida, são picos. Você encontra o caminho, aqui deu certo, opa, é isso aqui. E aí você para de novo. Porque não existe equilíbrio no sucesso. Assim como não existe na derrota, né? Não existe equilíbrio na derrota. Tem gente que torna a fase dela, o momento de vida, algo permanente. Mas, cara, pensa na minha vida. Eu comecei com 16, tive padaria, aí quebrei, aí voltei, aí eu fui trabalhar na Frimeza, de desossador, aí eu saí da Frimeza, fiquei um tempo sabático, porque eu estava meio depressivo, mas eu sabia que eu ia sair disso. E aí fui trabalhar depois na Doce Doce, aí voltei, aí fui para a padaria de novo, aí comecei a pegar gosto de novo, aí comprei uma padaria de novo, aí comprei uma pizzaria, e aí conheci o digital, aí comecei a ganhar dinheiro com o digital, aí fui para o educacional, e aí a galera do Brasil começou a me conhecer. Equilíbrio zero. Eu estava falando isso lá nos bastidores com os meninos, sobre
Você saber quando você dá uma parada e quando você acelera, né? Então, cada vez que você quer dar um salto na vida, de aprendizado de alguma coisa, por exemplo, eu agora quero fazer faculdade de teologia. Uma coisa que eu sempre quis fazer desde criança, uma formação, e nunca fiz. Nunca fiz. Mas eu quero fazer. Para isso, eu preciso desacelerar outras coisas. Não tem como, por exemplo, você pegar e se dedicar a isso se você está ali naquela correria de trabalho, de outras coisas, porque senão você não consegue focar, né? E para que você tenha decisão, método, execução e disciplina, você precisa focar no que você quer executar esses 4 pontos. Não tem como você ter em tudo. O Mike falou agora sobre o jiu-jitsu, né? Eu comecei em novembro, acho que foi desse ano, tinha treinado há 2 anos atrás, e aí eu falei, cara, eu vou voltar. Estou precisando voltar, dar uma emagrecida. E aí voltei. E comecei. 2 meses, um amigo meu falou, cara, vamos competir? Falei, vamos. Bora competir. Nunca tinha nem pisado no tatame, mas eu queria por conta da minha mente, né? Para treinar e tal. E aí fui e gostei. Aí eu saí de uma, fui para 2 competições, 3 competições. Semana passada eu estava competindo em Floripa, no Open Falls lá, que é um da CBJJ, que é nacional. Cara, só que isso toma tempo. Só que por que eu consigo fazer isso? Porque hoje as outras áreas da minha vida estão tranquilas. Minha esposa não briga mais comigo quando eu vou sair, porque já está 20 anos juntos praticamente, então é tranquilo eu sair. Meus filhos já estão maiores, se tivessem menores eu não conseguiria sair. Financeiramente, eu tenho suporte para mim ir, ficar quantos dias eu quero e voltar. Os meus trabalhos, todos eles, eu consigo me ausentar quantos dias eu quiser, porque eu tenho um time que foi treinado durante 2 anos para conquistar essa liberdade, entende? Só que por quanto tempo eu não tive equilíbrio? Né? De trabalhar dia e noite, de trabalhar de domingo a domingo, de ficar otimizando campanha, de mexer, meu Deus do céu, incansavelmente, durante todo esse tempo. Porque as pessoas veem o mercado digital como algo muito fácil. Quem já tentou, pelo menos, não faz, mas já tentou, sabe que não tem nada de fácil. Não tem nada de fácil. Eu considero um negócio físico muito mais fácil do que o digital. O digital, todas as variáveis que você tem, você não controla, menos os números. Menos os números. Porque os números, eles estão na palma da sua mão. Você consegue controlar esses números. Com CRM, com uma tabela, enfim, você consegue controlar. Só que, como que você faz para pegar aquele anúncio, para converter aquele lead, para gerar uma mentoria, por exemplo, a gente tem mentoria de 50 mil reais. Como que você faz para vender para uma pessoa que você nunca conheceu, que você nunca viu, que o cara nunca te viu, que você nunca apertou a mão da pessoa? Como que você faz? Entende? Quando é física é muito mais fácil de controlar. Está tudo ao teu alcance. Certo? Então, o digital é muito mais difícil. E, para isso, você precisa trabalhar incansavelmente. Certo? E, galera, eu sei que muitos de vocês têm dúvidas, tá? Eu não sei o que você veio buscar no The5, mas eu sei que algum ponto específico da sua vida você veio buscar. E eu quero abrir aqui, quero ver quem vai ter coragem de perguntar e ajudar vocês em alguma dúvida que vocês têm sobre mercado digital, negócios, vida pessoal, o que vocês quiserem perguntar, certo? Eu vou pedir para o pessoal trazer o microfone, e vocês lembram que eu falei para vocês que o ego, para que vocês aprendam, o ego precisa descer. Muitas vezes a gente não tem coragem de perguntar, e às vezes é uma dúvida que você carrega que dá um start para a sua vida, certo? Eu quero ver se algum de vocês quer fazer a pergunta, e eu vou respondendo para vocês aqui, tá? Aqui. Boa, pode falar. Obrigada. Eu não sou do digital,
Tenho estudado já fazem 2 anos, então eu conheço os termos, mas não na prática. Certo. Também sou uma maluca que acabou de vir embora para o Paraguai com 2 filhas, sem nada, só com a experiência que eu tenho. Se você fosse começar do zero hoje, o que você faria com a experiência que você está tendo no digital e por onde você começaria? Quando eu estou querendo começar algo, muitos querem começar no digital, você fala, né? Querem começar no digital vendendo infoprodutos próprios. Pegar o que você conhece ou o que você fez na vida, embalar isso em uma experiência e vender. Para mim, eu acho muito difícil você conseguir vender algo sem autoridade. Sem que a pessoa olhe para você e tenha a percepção de valor de quem você é, o que você fez na trajetória para que você consiga vender. Então, tirando isso da frente, venda produtos físicos. É a melhor coisa que tem. Porque você tem uma estrutura, você constrói uma estrutura sólida, ao contrário, muitas vezes, que as pessoas pensam que vender produto físico é pegar, subir um negócio, um link lá e vender. Você cria uma estrutura de negócio, só que você não precisa gerar o mesmo valor e gastar a mesma energia criando autoridade para que você consiga vender. Então, você tem uma objeção menor e você vai ter uma conversão muito maior. Se você estiver começando hoje, querendo fazer dinheiro, a forma de ganhar dinheiro mais rápido é vendendo produto físico, vendendo alguma coisa. Isso no digital. Agora, no físico, qualquer coisa que você venda. Vender é o que vai te dar dinheiro mais rápido. Venda qualquer coisa. Qualquer coisa. Claro. Tudo bem, Renato? Tudo. Eu sou profissional na área da beleza há 11 anos, ministro cursos também, sou manicure, e em alguns momentos me vi perdida, porque eu também palestro, eu também tenho alunas, sou mentora de manicures, tenho vontade de gravar um curso online, mas eu me sinto um pouco... talvez seja o cansaço, que eu também sou mãe, família, tudo aquilo que você também já viveu. Sei como é. Então, às vezes, eu me sinto perdida. Eu aposto num curso online, eu vou nas palestras, eu dou curso presencial de manicure. Se você fosse uma manicure hoje, o que você faria? Assim, você já tem autoridade, já é uma profissional. Vender curso gravado não funciona mais, tá? Vender curso gravado é como se fosse você pegar a migalha da migalha. Então, você tem uma grande objeção, porque pensa como toda vez que você vai abrir um negócio, ou que você vai fazer alguma coisa, tem o olhar 360. O olhar 360 hoje, para mim, cara, eu não tenho tempo nem de ir no banheiro, às vezes, e eu trabalho em casa. Você entende? A pessoa que trabalha fora 8 horas por dia, 12 horas por dia, ou que é manicure, que quer se aprimorar com o que você faz, ela também não tem. Tu acha que ela vai chegar em casa às 9 horas da noite, depois de uma rotina de 12 horas, sentar e ficar assistindo uma aula? Ela não vai. Ela quer uma experiência muito mais imersiva. Que, por exemplo, você rodar um funil para uma captação, para um webinar, e aí sim, a partir disso, converter. Mas essa experiência ela tem que ser transformada em algo real, e não em um curso gravado, em um acesso. Cara, veja... A diferença de um produto meu, por exemplo, de 6 mil para 50 mil, é o acesso. É o quanto você consegue chegar e ter o acesso rápido, direcionado, exclusivo, para que você possa resolver aquele problema na hora. As pessoas elas pagam para resolver esses problemas na hora. Então, se você fazer esse tipo de captação de webinar, gerando esse valor, você vai conseguir ter muito resultado, porque você vai construindo sua autoridade de acordo com que você vai ganhando alunos ali, vai se posicionando mais, e aí sim você vai começando a ganhar dinheiro de verdade. Porque muito melhor é você vender um curso para uma por 2.997 do que vender 10 por 297. Vai te dar muito mais trabalho, muito mais dor de cabeça. Entende? E você acha que seria interessante, numa versão... uma pessoa só ou turmas? Toda pessoa quer se sentir especial. Tudo vai depender do valor que você quer vender. Se você quer fazer algo complexo em turma, você joga a galera de graça. Você traz todo mundo de graça e entrega algo incrível que vai gerar uma transformação, mas que não é tudo aquilo que você
tem, ou o que você é, porque senão, né, não faz sentido nenhum. Você vai distribuir isso em etapas, e aí você atrai a galera de graça. Então, o Instagram, eu uso para vender, mas o Instagram ele não vende diretamente. Ele constrói uma audiência de venda, que é totalmente diferente. Por exemplo, quem trabalha com tráfego pago e tem empresas aqui, às vezes a pessoa ela quer vender diretamente, mas o que nós fazemos com o Instagram é atrair a audiência qualificada, aquecer aquele que é qualificado e aquele que não é qualificado e converter depois do Instagram. Eu não vendo diretamente no meu Instagram. O meu Instagram é para mim fazer a captação da minha audiência. O que vale mesmo é o que você faz do Instagram para frente. Então, quando você faz, o que eu acho, você está começando. Se você gerar muito valor para a tua audiência, as pessoas vão comprar de você. Se você não gerar valor e já querer vender, as pessoas não vão comprar de você. Não vão comprar de você. Você precisa gerar valor primeiro. Então, se você atrair de graça, você joga as pessoas dentro de uma sala, de um webinar, enfim, você vai ter uma conversão altíssima. Obrigada. Nada. Mais alguém, gente? Aqui, ó. Fala, mano. Obrigado, Renato. Eu sou do digital, normalmente trabalho com o Mercado Livre, Amazon e outras plataformas que se calhar tenho explorado. Mas deixa-me uma inquietação a respeito do tráfego pago e o AIDS. Normalmente, quando eu comecei, fui estudando também no YouTube, entre outros, comecei normalmente e tive uma escalabilidade normal, mas daí eu queria acelerar os meus resultados. Contratei o tráfego numa agência. Até então, eu não vejo os resultados que eles trazem, né? Acontece que os meus resultados baixaram mais com relação, se calhar, com o pagamento que eu tenho, ou seja, o investimento que eu tenho feito. E eu gostaria de saber a ti, será que esses métodos funcionam mesmo ou é só uma metodologia que, se calhar, que o empresário também quer tirar proveito do outro? Ó, vamos entender o seguinte. Todo negócio precisa de marketing. Negócio sem marketing vai morrer, certo? Então, a sua loja, o seu negócio, eu vou falar isso em relação tanto a marketing quanto à loja própria, né? Então, todo negócio, para gerar demanda, precisa de tráfego. É impossível você gerar demanda se você não tem tráfego, né? Qualquer audiência vai saturar sem tráfego, porque você precisa de captação. O grande problema é que nós não entendemos qual é o objetivo do tráfego, que não é venda. É geração de demanda e geração de lead. Se o Maico tem o D5, e aí ele solta o tráfego e quer vender diretamente, tipo, uma página de vendas e vender, ele provavelmente vai ter um resultado extremamente negativo. Porque ele precisa atrair a base para depois converter. O tráfego basicamente é isso. E como que a gente faz isso? A nossa estratégia sempre é de vendas e conversão. E aí eu rodo direto e quero fazer venda direta, direct response, que é o que a gente faz com loja online. Só que a gente nunca chega numa conversão alta. Por exemplo, uma loja online com tráfego muito qualificado vai bater 3% de conversão. É prejuízo? Por quê? Porque 3% é muito baixo, a não ser que um ticket seja, tipo, R$1.000. Porque 3% de conversão, um ticket de R$119,90 vai te dar prejuízo. Só que aí, eu tive 100 leads, clientes captados, com 3% de conversão. A pergunta é, o que eu faço com os outros 97%? Porque eles estão ali. Eles foram captados. E é isso que lá nos Estados Unidos eles fazem há anos, e a gente já estuda isso, e o próprio Thiago Finch foi quem me trouxe muito dessa base. Não foque em ganhar dinheiro no primeiro contato. Nunca. Porque se você focar dinheiro no primeiro contato, você vai enlouquecer. E você vai ficar no prejuízo, sua empresa desanda. Você tem que focar em ganhar sempre no segundo, terceiro, quarto contato. E aí vou te dar um exemplo, por exemplo, você que vende produtos físicos. Onde que fica esse segundo, terceiro contato? Numa Black Friday. Você capta leads durante o ano todo, leads pelo tráfego pago, armazena essa base de clientes, problema de loja física é esse, que o cara tem um pet shop,
a pessoa compra a ração, ela não pega nome e telefone do cliente. Não tem um CRM para controlar dados, não sabe quanto de ração e quantos cachorros a pessoa tem, se a pessoa come 1 quilo ou 10 de ração, se o cachorro come 1 quilo ou 10 de ração no mês. Por que não tem isso, pô? Se você quer ter um pet shop de sucesso, você tem que saber quanto o seu cliente consome de ração no mês. Se ele comprou 1 quilo e ele consome 5, os 4 ele está comprando em outro lugar. Oxe, compra de mim então. Mas por quê? Porque não tem gestão. Então, o que a gente faz no digital? Gestão. A gente pega essa base e usa depois ela quando a gente vai fazer uma Black Friday. Aí usa um disparo de API, que ao invés de custar, sei lá, R$20 por venda, vai me custar 0,9 centavos. Faço um disparo de uma lista de 300 mil leads e faço 2 milhões de faturamento gastando R$20 mil. Entende? Então, isso é muito importante. Sempre que você focar no tráfego para venda direta, você vai sofrer. O problema do Mercado Livre, o problema da Amazon, enfim, é porque o lead não é seu. Você gasta tráfego, você paga a agência e quem fica com o cliente é ele. Esse é o problema, que eu sempre falo que eu odeio marketplace. Agora, quando eu tenho uma loja própria, o dinheiro que eu gasto em tráfego para atrair o cliente é meu. Essa é a diferença, tá? Fechou? Não sei se ajudou. Obrigado. É isso. Está quase na última aí? Quantos minutos falta, gente? Acho que já acabou. Não, quantos minutos falta? Já foi mesmo? Rapaz, só mais um aqui. Bom dia, Renato. Bom dia, mano. Eu estou agora numa área bem nichada e específica, Tá. que foi de uma forma bem natural e seletiva, né? Eu não buscava isso, isso surgiu, e eu estou com algumas experiências bem no início, não estou sabendo estruturar isso muito bem, sabe? Certo. Eu sou médico e sou intérprete de Libras há 18 anos, então trabalho ensinando médicos a atender surdos, né, em ambulatório, enfim, em hospitais, e também passei pelo processo de revalidação de diploma aqui no Paraguai, né? Tá. E faço mentoria para ajudar outras pessoas a passarem por esse processo também. E aí tudo isso surgiu sem eu querer, foi algo bem natural. E eu não sei, já tive algumas experiências, né? Estou galgando isso aos poucos, mas eu não sei qual é o próximo passo, se eu me profissionalizo, se eu busco uma agência. Queria assim uma luz para eu poder melhorar um pouco e aumentar esse público. Mas você quer aumentar o público para... Você quer vender mais mentorias? Vender mais, isso. Cara, melhor coisa que você faz, tá? Tem duas coisas muito interessantes. Funil High Ticket, você tem ou não? Ou só vende no Instagram? Instagram e WhatsApp. Vender no WhatsApp é o wash. Cara, o que você tem que fazer? Estruturar um funil High Ticket muito bem feito. Tudo aquilo que gera dúvida não gera venda. Então, você tem um nicho, você tem algo específico, foca 100% nisso, que é o que você está fazendo, né? Com esse nicho que você está fazendo. E aí, o que você faz, cara? Não tenha medo de investir em uma estruturação de time para que você consiga gerar resultados. Por quê? Você vai gerar tráfego pago, você vai jogar para dentro da sua base essa galera com um time comercial seu. Eu conheço um cara... Tem alguém aqui que tem clínica odontológica? Não, né? Eu tenho um cara de BH, chama Dr. Lucas Firmino. Quem você procurar no Instagram, você vai ver. Gera 3 milhões de faturamento por mês, 100% com funil high ticket na clínica odontológica dele. Você vai seguir o mesmo fluxo. Você vai gerar tráfego, vai gerar esse funil high ticket mesmo, raizão. Forms, vai preencher a aplicação, você vai atender médicos, né? Que é a galera que já é do teu nicho, né? Nicho mais bom para ganhar dinheiro no Brasil hoje é médico. Tá tipo 0,1, assim. E aí você vai rodar um funil high ticket. Cara, você pode contratar um SDR, um closer, paga o closer só por comissão. O SDR você vai pagar uns, sei lá, uns R$2.000 de fixo, vai pagar mais uma comissão de 1% em cima da venda para ele, que vendedor digital tem que ganhar dinheiro. Não adianta, tem que ser comissionado, porque senão ele não faz, né? Ele precisa de motivação para levantar de manhã. Então, você tem que fazer isso e focar 100% em evento pocket. Aqui na região, não sei se vai resolver para você, mas evento pocket é evento até 20 ou 25 pessoas do seu nicho. E aí, por quê? Para você construir autoridade. O evento presencial te dá muita autoridade. E aí você vai construindo isso. E no paralelo,
E aí, no paralelo, você ir rodando esse funil 100% e esquecer o WhatsApp. Você tem que ter o time focado para você, vendendo para você, porque, cara, sua mentoria deve ser cara, né? Ou vai ser. Vai ser. Você tem que vender uma mentoria muito cara. Porque as mentorias que eu vejo hoje, tem outro cara da Aurum, que é de Brasília, 100% focado em médico pediatra. Esse cara fez um curso comigo lá no Pablo Marçal, fazem 2 anos e meio. Eles estão vendendo em torno de 2 milhões, 2 milhões e 300 ao mês, só com um nicho de medicina. Só pediatria, mas você é a mesma coisa. Você só está em um nicho diferente. Beleza? Mas depois a gente conversa mais também. Beleza? Valeu? Fechou? Gente, desculpa passar o tempo aí, mas a gente fica conversando, vai até amanhã. Eu quero agradecer muito vocês, tá? Pela presença de todo mundo. Agradecer ao Maico pela presença, pelo convite aqui, por me fazer presente. O The5 tem uma ideia, eu acho que muito especial para a nossa região, né? Que é o ambiente. O ambiente molda teu caráter, o ambiente molda os teus resultados, o ambiente molda quem você é dentro da sua família. Então, o The5 veio com muita força aí, eu sei que é só o começo de muita coisa boa que tem pela frente. E começamos grande. Muito obrigado, meu querido, pela tua disposição, pelos ensinamentos. Garanto que foi... Quem gostou faz barulho aí. Bate palma aí.